Bom, vim novamente com muita alegria ao Congresso Brasileiro de Direito Ambiental para tratar de um tema central da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o licenciamento ambiental e a avaliação ambiental estratégica. O tema é objeto de uma série de projetos de lei e nós viemos aqui debater alguns dos pontos desses projetos de lei e também outras questões que estão fora desses projetos, como, por exemplo, a estruturação dos órgãos ambientais, que é um problema central e que não é resolvido com qualquer lei geral de licenciamento que se pretenda propor. A Constituição, evidentemente, é o grande marco da proteção socioambiental no país, tanto em matéria de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, especificamente, artigo 225, mas também os direitos culturais, os artigos 215, 216, a proteção dos direitos dos povos indígenas, notadamente as suas terras tradicionais, no artigo 231 e o artigo 68 do ADCT, que protege as comunidades quilombola, evidentemente sem contar os outros dispositivos que tratam de matéria socioambiental, com competência e etc. e tal. Todos esse novo arcabouço constitucional permitiu a regulamentação dessas novas disposições com leis relevantíssimas. Por exemplo, a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, de 2000, que é a lei que justamente vem a regulamentar o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 e vem disciplinar essa modalidade de área protegida. Evidente que a Constituição, portanto, serve como impulsionadora da regulação de determinados temas e da efetivação de determinados direitos. O ISA é uma organização da sociedade civil com 24 anos de atuação e que herda o trabalho de outras 3 organizações, uma delas o CEDI, o Centro de Documentação Indígena. Então o ISA é hoje o maior banco de dados sobre povos indígenas do Brasil. Cada 5 anos nós lançamos um grande livro que nós apelidamos de PIBão, que é o Povos Indígenas do Brasil, com artigos, textos e muitos dados sobre cada terra indígena, cada povo indígena e quais as ameaças e as políticas públicas que esses povos têm em relação às suas terras e às suas vidas. Nós, evidentemente, temos como princípio fundante a atuação com o pé no chão, significa nós atuamos em 3 bacias hidrográficas em parceria com essas populações na defesa dos seus direitos e no desenvolvimento dessas populações. No Rio Negro, nós trabalhamos com 23 povos indígenas e situações as mais diversas. No Parque Indígena do Xingu e toda a região da bacia hidrográfica do Xingu e também no Vale do Ribeira com as comunidades tradicionais, quilombolas e a proteção da Mata Atlântica. No âmbito nacional, nós temos uma equipe voltada exclusivamente para o monitoramento e a incidência tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário, em ações estratégicas, no STF, no STJ, como também na execução de políticas públicas e na influência na tomada de decisão por parte das autoridades. O ISA tem um debate muito acumulado sobre isso, a questão é altamente complexa. O Supremo, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, estabeleceu a questão da gestão compartilhada entre terras indígenas e unidade de conservação, mas é preciso, antes de tudo, lembrar que o direito dos povos indígenas é um direito originário. Ele antecede a existência do próprio Estado. Então, tanto é que o ato que reconhece uma terra indígena, ele é um ato meramente declaratório, não é um ato constitutivo. Quer dizer, aquele direito, quando ele é reconhecido, ele já existia. Então, quando há uma criação de uma unidade de conservação, você pode eventualmente acabar impondo certos limites àquele povo indígena onde houve a sobreposição. Então, é preciso respeitar esses direitos e, acima de tudo, é preciso ter a clareza sobre uma questão muito, muito importante. Os povos indígenas são os grandes protetores do meio ambiente. São eles que sabem manejar o meio ambiente, a biodiversidade e que conhecem a floresta muito mais do que nós. Tanto é que se a gente for pegar os índices de desmatamento, tanto em unidades de conservação ou na Amazônia fora de unidade de conservação,
ou em terras privadas, a gente vai ver que, evidentemente, as terras indígenas são sempre as que têm o menor índice de desmatamento de todos. E não é porque existe muita fiscalização, não. A gente sabe que o comando e controle tem recebido cada vez menos recursos, mas os povos indígenas, eles mesmos, têm feito a gestão das suas áreas, e muito bem feito, porque só eles sabem fazer. Acho que, de um lado, há uma série de propostas de retrocesso, inclusive de alteração da Constituição, como foi o caso da PEC 65, a proposta de emenda constitucional 65, que foi debatida hoje na mesa, que pretendia simplesmente extinguir o licenciamento, incorporando um novo parágrafo no artigo 225. Então, há uma série de ameaças à unidade de conservação, terras indígenas, licenciamento ambiental, código florestal, uma infinidade de temas, e que isso fatalmente ameaça a própria existência da legislação ambiental. E, um segundo momento, a efetividade dessa legislação, porque se é fato que nós temos hoje no Brasil uma legislação bastante avançada em termos de proteção socioambiental, também é fato que, em termos de efetividade, essa legislação tem sofrido muito, inclusive por conta de desmandos por parte dos nossos governantes, e que não tem, evidentemente, vontade política de implementar os direitos constitucionais ambientais. Então, a gente vê ameaças no legislativo, a gente vê um certo fisiologismo por parte do governo federal, que tem loteado cargos no ICMBio, que é o órgão gestor das unidades de conservação. Na própria FUNAI, a gente tem nomes indicados por interesses contrários à defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, tudo isso reflete na falta de efetividade dos dispositivos constitucionais, que certamente é um dos maiores problemas que a gente vive hoje.